Fala galera, aqui é Rodrigo Seixas, Presidential Diamond, membro do clube fundador da Doterra no Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas novidades, atualizações do nosso plano de carreira e toda a nossa estrutura dentro da Doterra. Então fica ligado, já deixa o teu like, deixa um comentário, compartilha com quem faz sentido, porque a partir de agora eu vou compartilhar alguns vídeos extremamente objetivos, diretos, compactados, para que você possa entender cada melhoria dentro do plano de carreira da Doterra, que vai entrar em vigor, a previsão já é agora em junho, né, de 2025, então você vai poder se beneficiar disso, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai falar, vou compartilhar um pouquinho sobre o poder de 3. Como você vai poder, vamos dizer assim, se qualificar para o poder de 3? Como é que você vai poder se beneficiar do poder de 3? Primeiro, o que vem de novo? A partir agora de junho, você vai ter uma estrutura um pouco mais diferenciada do poder de 3. Antes, você tinha que focar numa matriz 3 por 3, ou seja, 3, 9 e 27. Você precisava ter 3 pessoas no mínimo ativas, com 100 pontos cada uma. Você precisava que essas 3 pessoas tivessem também 3 pessoas ativas cada uma. Cada um desses 3 tinha que ter 9, e aí você teria que montar uma estrutura de 3 pessoas no primeiro nível, no mínimo, 9 no segundo nível, 27 no terceiro nível, totalizando 39 pessoas, com você 40. E que entre você e o seu primeiro nível, sua primeira geração, você precisaria somar 600 pontos. E cada um desses fazer a mesma coisa. Fazendo isso, quando você completava o primeiro nível, você ganhava R$250. Quando você ajudava as pessoas do seu primeiro nível, aqueles 3, a cada um deles se qualificarem a R$250, assim como você desbloqueava o segundo nível desse bônus. E aí você já ia para R$1.250. E quando aqueles 9 do segundo nível, cada um deles cumpriu o mesmo pré-requisito que você cumpriu, que os seus 3 diretos cumpriram, você ganhava R$7.500. Então, para fechar uma estrutura de R$7.500, você tem você ganhando R$7.500, 3 pessoas ganhando R$1.250 e 9 pessoas, né, ganhando R$250, ok? Essa é a estrutura que hoje ainda está em vigor. A partir de junho, você vai ter algumas melhorias, vai ter algumas flexibilizações para que mais pessoas possam ter acesso a essas melhorias, tá bom? Lembrando que não existe almoço grátis. Isso é importante você lembrar. Rodrigo, como assim? A Doterra vai distribuir mais bônus? Vai. Vai pagar mais? Vai. Vai deixar mais acessível? Vai. Em contrapartida, você vai ter que produzir mais. Você vai ter que trabalhar mais, vai ter que se dedicar mais. Mas olha que legal. Poxa, então quer dizer que se eu quero trabalhar mais, se eu quero me dedicar, eu posso ganhar mais? Eu posso potencializar meu bônus? Ótimo, então isso é maravilhoso. Então, a partir de junho, você continua tendo que fazer o seu ativo 100 pontos, mas você não precisa mais ter os 3 diretos ativos. O que você precisa ter é 100 pontos de cadastros pessoais. Rodrigo, como é isso? Se você tem uma pessoa no seu primeiro nível que se ativa recorrentemente com 100 pontos, já conta. Mas também pode ser 2 pessoas com 50. Também vai contar para você, porque vai somar os 100 pontos de cadastros pessoais. Nesse caso, não vale o famoso transbordo. Um upline teu cadastrou alguém no seu primeiro nível, essa pessoa se ativa. Se o cadastrador dessa pessoa não for seu, não vai contar para esses 100 pontos que você precisa, beleza? Então isso aqui é bem simples. Você precisa ter pelo menos 100 pontos vindo de cadastros pessoais. Lembrando que a partir dessa atualização em junho, não vai contar no primeiro mês os pontos do novo cadastrado. Entrou pessoas novas na minha equipe. No mês, por exemplo, nós estamos agora em abril de 2025. Nesse mês de abril, ele não conta para o poder de 3. Vai contar a partir de maio, do mês subsequente, que é quando ele começa a fazer a recompra dele, beleza? Uma informação de última hora, vamos dizer assim, que foi soltada agora na convenção da Doterra no Brasil, nos últimos dia 11 e 12 de abril, né, último final de semana, foi que a partir do mês de maio, toda a compra na Doterra vai contar como uma compra de LRP, seja um pedido normal ou mesmo o LRP que a gente já tinha, vai contar para esse tipo de bonificação, vai contar para as qualificações. Então isso é maravilhoso, é um benefício que você vai ter aí no Brasil. Esse benefício ainda não foi avisado se vai valer para o mundo inteiro ou se vai ser só para o mercado brasileiro. Mas, como a gente está falando aqui do mercado brasileiro, então você já vai ter esse benefício. Então você precisa ter 100 pontos de cadastros pessoais. Rodrigo, se eu tiver 4 pessoas no meu primeiro nível, cada uma comprando 25 pontos, somou 100 pontos, conta os 100 pontos que você precisa no mínimo de cadastros pessoais. Se você hoje já tem 1, 2, 3 pessoas, por exemplo, que são suas diretas, que o cadastro pessoal é teu, estão no seu primeiro nível e elas se mantiverem, você já está cumprindo o pré-requisito, beleza? Ok. Segunda coisa é que a partir de agora, a partir de junho, você não vai precisar mais ter aquela regrinha de 3, 9 e 27. O que vai importar para você a partir do segundo e o terceiro nível é somente o volume. E esse volume ele vai cair 100 pontos
por cada uma dessas linhas. Antes você tinha que cumprir cada uma dessas linhas 600 pontos, a partir de junho você vai ter que cumprir 500 pontos. Então se eu tenho 3 linhas ali com 500 pontos, ótimo, você já cumpriu o pré-requisito do segundo nível, né, de qualificação para você poder receber os R$ 1.250. E se você cumprir o terceiro nível, nesse volume dos 500 pontos, você também vai se qualificar para o terceiro nível. Uma coisa que acontece com essa atualização é que para o seu downline ou o seu direto também ganhar, ele tem que cumprir o requisito dele, que não está mais interligado ao teu. Então isso é maravilhoso, porque a gente antigamente falava que a pessoa sentava na cadeira da predestinação e aí ela começava muitas das vezes te boicotar. Fosse para o poder de 3, fosse para a qualificação de ranking. Com as novas atualizações, você vai ter essa desconexão. Então isso é maravilhoso, porque você vai poder estar conectado com quem quer trabalhar, com quem quer produzir, e não com quem quer ficar te sugando. E que muitas das vezes acabava estragando os relacionamentos, as amizades por conta disso. Ah, a pessoa perdeu o foco, não faz mais sentido para ela, mas ela está numa posição estratégica, ela acabava fazendo corpo mole e dessa forma acabava boicotando tua qualificação, teu poder de 3, né? E aí começava todo aquele estresse. Então, essas são atualizações importantes. A partir de junho, continua tendo que fazer os 100 pontos. Seu primeiro nível, você vai ter que somar 500 pontos. Pelo menos 100 pontos desses 500 tem que vir de cadastros pessoais. Né? Pode ser um cadastro de 100 pontos, pode ser 2 de 50, 4 de 25, enfim, no seu primeiro nível, ok? A partir de junho também, o seu ativo não conta desses 500 pontos, então é necessário entender isso, porque hoje os seus 100 pontos conta dos 600, mas a partir de junho os seus 100 pontos não vai contar dos 500, então você tem que fazer os seus 100 pontos de ativação, vai ter que movimentar 500 pontos no primeiro nível, desses 500 pontos, 100 pontos, você tem que vir de cadastros pessoais teu, para não ficar aquela coisa de, não cadastrei ninguém, não botei ninguém, estou sendo beneficiado porque alguém colocou pessoas na minha equipe, né? Então muita gente tem essa falsa ideia de que, eu vou me cadastrar aqui, ficar torcendo pro meu upline, cadastrar alguém embaixo aqui e botar alguém bom pro negócio ir e eu não fazer nada, né? Então isso não vai ter jeito, você vai ter que fazer o teu trabalho e fazer a tua parte, ok? E cada uma dessas 3 linhas ou mais, você vai buscar ali, por exemplo, no seu segundo nível, agora você não precisa mais ser por linha, mas no seu segundo nível você vai ter que somar 500 pontos em 3 lugares diferentes, por exemplo. E no terceiro nível, você vai ter que ter 9 posições ali que vão somar os 500 pontos. Isso te qualifica para os 3 níveis de poder de 3. E a última atualização incrível do poder de 3 é que você vai ter um booster, né? Você vai ter um upgrade no seu bônus do primeiro e do segundo nível, mediante aos cadastros pessoais que você fez dos últimos 12 meses. Então, já existe esse relatório no teu escritório virtual que você já pode ir acompanhando. Esses cadastros pessoais que você fez nos últimos 12 meses somaram, por exemplo, 400 pontos em recompra, você tem um upgrade do seu bônus de poder de 3 do primeiro nível. Esses cadastros somaram 800 pontos, você vai ter um upgrade do seu bônus de poder de 3 no segundo nível. Então, no primeiro nível, você vai poder dobrar o seu poder de 3. No segundo nível, você vai aumentar ele ali em mais ou menos entre 600 e 700 reais a mais. Ele vai chegar a quase R$2.000 só de poder de 3. Então, isso vai fazer um negócio incrível. Você vai poder, só com poder de 3, por exemplo, no segundo nível, ganhar mais de um salário mínimo a mais por mês para cumprir esse pré-requisito, que vai se tornar muito mais simples. Não confunda simples com fácil. Porque, cara, tudo dá trabalho, tudo exige o nosso tempo, exige a nossa concentração, o nosso foco. Mas vai ser muito mais simples qualificar do que é hoje, cheio de regrinha, de travas. Então essa é a atualização do Poder de 3. Me diz aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, né, para que eu possa gravar um novo vídeo, caso tenha ficado alguma dúvida, caso você não tenha entendido como isso vai funcionar, para que eu possa te ajudar a entender rapidamente como vai funcionar as atualizações e como você vai poder se posicionar para tirar a melhor vantagem e proveito da novidade que chega agora em julho. Beleza? Eu sou o Rodrigo Seixas e a gente se vê pelas melhores praias do mundo. Tamo junto!